Boa noite, bancário e bancária. Sou Juvândia Moreira, presidente do sindicato. Estou aqui em mais um Momento Bancário em Debate. Nós hoje vamos falar um pouco da greve da categoria bancária, que é uma greve nacional, entrou no segundo dia, é uma greve forte, e a gente vai olhar um pouquinho aqui o balanço da greve. No primeiro dia, aqui em São Paulo, a gente teve uma adesão aí de 24 mil bancários, nós tivemos 598 agências paradas e 12 centros administrativos. Hoje, o segundo dia da greve, nós tivemos uma ampliação, tanto nos centros administrativos quanto nas agências bancárias. Isso significa que os bancários estão entendendo a importância da participação, de fortalecer o movimento. Também significa que os bancários estão indignados com essa proposta que os banqueiros fizeram. Inclusive, a gente vai ver alguns depoimentos. Hoje, o segundo dia de greve, teve uma adesão aí de 28 mil bancários aqui em São Paulo, Osasco e região, 691 agências e 14 centros administrativos. Também hoje à noite a gente conta aqui com a presença do Dr. Erickson Crivelli, que é um parceiro da gente, advogado, é especialista, inclusive na categoria bancária, entende tudo de bancário. Boa noite, Crivelli, obrigado pela presença. Bom, a gente vai também, eu quero que vocês assistam esse vídeo e olhem um pouquinho de como é que foi a greve da categoria bancária. Importante porque a nossa greve aqui em São Paulo é uma greve que está abrangendo bancários de bancos públicos, de bancos privados, tanto nas agências quanto nos centros administrativos, e os clientes, a gente está dialogando muito com os clientes, porque é importante que os clientes nos apoiem, é importante que os clientes saibam que os bancários entraram em greve por culpa dos banqueiros. Nós estamos há mais de um mês em negociação, a gente, na última negociação em que eles apresentaram a proposta de reajuste de 4,29, que é uma proposta que apenas repõe a inflação, não tem aumento real de salários, é uma proposta que não dialoga com a nossa reivindicação de aumento da PLR, é uma proposta que não dialoga com a nossa reivindicação de aumento do piso da categoria bancária, que é um piso baixo para as necessidades do trabalhador, né? Então, assim, e a gente vê também que o crescimento, né, do lucro dos bancos, que todos os resultados dos bancos mostram que eles têm condição de atender as nossas reivindicações. Tudo isso a gente tem dialogado com o trabalhador, tudo isso a gente tem mostrado para o cliente e a gente vai ver, inclusive alguns depoimentos de clientes que entenderam que a gente foi à greve por culpa dos banqueiros. Porque depois da negociação nós mandamos para os bancos uma carta em nome do Comando Nacional, dizendo para os bancos que nós rejeitávamos a proposta porque ela não tinha aumento real de salários e tudo isso que a gente já falou, e também dando um prazo para eles até o dia 27, que foi nessa segunda-feira, para eles apresentarem uma nova proposta e com aumento real de salários. Quer dizer, a categoria, né, tentou até o último momento que os bancos apresentassem uma proposta, né, que for uma proposta decente, uma proposta que condizente com o resultado deles, condizente com o crescimento do país, condizente com o resultado das outras categorias, que a gente já viu aqui que 87% tem fechado acordos maiores do que o ano passado, com aumento real de salários, e é impossível que com todos esses resultados dos bancos, né, do país, os bancários fechem um acordo só com reposição da inflação. E é por isso que a gente acabou, no dia 28, na Assembleia com mais de 2 mil trabalhadores, uma Assembleia com bancários de todos os bancos presentes na quadra, a quadra lotada, né, isso foi muito importante. É importante que vocês atenderam aqui o nosso apelo, que vocês entenderam, né, que tinham que participar dessa Assembleia, e essa Assembleia as Assembleias no Brasil inteiro tiveram esse resultado. Um número de bancários muito grande, muito indignados com a postura e com a proposta dos banqueiros e dando essa resposta. E já no dia 29 entramos na greve, exatamente por culpa dos banqueiros e por falta de uma proposta decente que atendesse às nossas reivindicações. Então, assim, é muito importante também que você que é bancário e bancária que está me ouvindo, se você não está na greve ainda, tem que participar da greve, né? É só participando da greve, fortalecendo essa nossa luta, que a gente vai sair com uma proposta realmente que atenda às nossas reivindicações e a gente sabe que eles podem pagar, né? Então, a gente vai assistir agora o vídeo, e o vídeo vai mostrar um pouquinho do balanço da greve no dia de ontem, o balanço da greve no dia de hoje, nas várias regiões aqui da cidade, um balanço da greve
que aqui de São Paulo, Osasco e região, né? Vocês têm acompanhado pela Folha Bancária. Mas antes de mostrar o vídeo, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. As informações, né? Qualquer informação sobre a greve, vocês têm que ver na Folha Bancária e no site do sindicato. É muito comum nessa época surgirem uma série de boatos. E os bancos trabalham com isso. São boatos que não interessam para a categoria, não interessam para a nossa organização. São boatos que tem negociação, são boatos que, olha, tem um índice, né? Enfim, então é muito comum esses boatos acontecerem nessa época, né? E a quem interessa, porque aí o bancário fala, tem negociação, então eu vou ficar tranquilo, não vou participar mais da greve, né? Então, assim, se o site do sindicato ou a Folha Bancária falar que tem negociação, aí sim vocês acreditem. Se não, né, não acredite, porque é muito comum nesse momento as pessoas jogarem uma série de boatos exatamente para desmobilizar a categoria, né? Às vezes por ansiedade das pessoas começam a fazer, e eu acho que muito mais esse jogo para desmobilizar a categoria, que tem surgido aí uma série de boatos. Não acreditem nos boatos, se informe pela Folha Bancária. Então a greve não acabou, a greve continua, é forte, nós estamos dispostos a negociar. Os bancos têm dito, a FENABAN tem dito para a imprensa que a categoria bancária é intransigente, que não quer negociar, que a greve foi precipitada. Nós estamos em negociação há mais de um mês, né? Eles tinham que apresentar uma proposta que tivesse aumento real de salários, que contemplasse as nossas reivindicações. Eles tiveram tempo, a gente deu prazo e eles não fizeram, não deram outra alternativa para a categoria, né? E é importante que a categoria está dando essa resposta, está dizendo, olha, essa proposta, ela não atende às nossas reivindicações. E é isso mesmo que os trabalhadores têm que fazer. Isso é um direito legítimo. Inclusive, é por conta disso, para dialogar até um pouco a respeito do que a legislação prevê, dos direitos que a gente tem, que a gente está aqui com um convidado especial, que é o doutor Erickson Crivelli, que é um advogado especialista enfim, na negociação coletiva, especialista no direito dos bancários, conhece muito bem a categoria dos bancários, enfim, atua na OIT, tem um currículo bastante extenso e vai nos ajudar bastante. Agora vamos ver o vídeo com o balanço da greve e em seguida a gente volta para fazer essa conversa. Há 2 dias em greve, os bancários pressionam os banqueiros a apresentar uma proposta que atenda às reivindicações da categoria. A paralisação envolve bancários dos 26 estados do país, mais o Distrito Federal. Em São Paulo, Osasco e região, cerca de 24 mil bancários, em 598 locais de trabalho, paralisaram suas atividades no primeiro dia de greve. A categoria reivindica 11% de aumento, PLR e pisos maiores, além de melhores condições de trabalho. A FENABAN oferece apenas a reposição da inflação, de 4,29%, sem avanços nas outras reivindicações. No segundo dia de greve, a mobilização se manteve forte. Os bancários realizaram passeata no centro de São Paulo e uma nova assembleia deve acontecer na próxima sexta-feira, dia 1º de outubro. Bom, estamos de volta aqui, vamos conversar um pouco com o doutor Erickson Crivelli, conhecido como doutor Crivelli, para falar um pouco dos direitos dos bancários, direitos dos trabalhadores. E aqui a gente tem uma pergunta que foi enviada por um trabalhador e que ele diz o seguinte: trabalho na Caixa Econômica Federal e gostaria de saber se eu aderir à greve, há possibilidade de demissão por justa causa? Boa noite, Crivelli. Boa noite, Juvândia. Podemos dizer, satisfação minha estar aqui, podemos dizer com toda tranquilidade para o companheiro da Caixa que pode aderir à greve, que a adesão à greve pacífica não pode ser motivo para dispensa com justa causa. Então, portanto, a adesão pacífica é tranquila, não pode, em hipótese alguma, ser demitido por justa causa. A greve é um direito constitucional do trabalhador e ele pode fazer uso dela quando está esgotada todas as possibilidades de negociação, como no nosso caso. A gente mandou uma carta, você inclusive nos ajudou a formular a carta para o Comando Nacional enviar para a FENABAN, dando um prazo para eles apresentarem uma nova proposta. Então, assim, nessas condições, enfim, onde que está previsto isso na legislação? Olha, a sua observação é muito pertinente. Nós temos o direito de greve garantido na Constituição Federal e também nos tratados internacionais que o Brasil é signatário, do sistema ONU. Mas o importante é entender que o direito de greve é um direito de defesa do trabalhador. Porque a relação entre o capital e o trabalhador é a parte mais fraca. Ainda organizado em sindicato, ele é considerado a parte mais fraca.
Então, portanto, se ele tem uma pretensão, uma reivindicação, diante, como você tem deixado claro, o resultado econômico permite considerar um aumento real, permite considerar melhores condições de trabalho, melhores condições de remuneração. Então, portanto, se há uma resistência por parte do empregador, o direito de greve é um direito de defesa. Por isso nós dizemos no direito do trabalho que é o quê? Um exercício da autotutela. O trabalhador põe nas suas mãos um instrumento de defesa dos seus interesses através da paralisação como forma de pressão contra o empregador para obter aquilo que o empregador, que tem poder econômico na mão, que tem o comando da empresa, enfim, que tem todos os instrumentos que transformam essa relação numa relação desigual para pressionar. Então, é um exercício de defesa. Na ideia de que é um exercício de defesa, nós temos que considerar que qualquer tentativa para criar obstáculo ao exercício do direito de greve é um desrespeito a esse direito constitucional. Inclusive, contingenciamento, pressão, qualquer atividade que tenha como obstáculo constranger o trabalhador ou levar o trabalhador a não aderir à greve digamos, é uma prática antissindical e é um desrespeito ao direito constitucional dos trabalhadores. Você falou uma coisa interessante aí, que é o contingenciamento. Isso é uma prática muito comum nos bancos. Inclusive, eu queria mostrar um vídeo aí para o bancário, para a gente ver um pouquinho como é que o que tem acontecido, o que tem acontecido, o que os bancos têm feito, uma pressão muito grande para que os bancários burlem a greve. Eles obrigam esses bancários a entrar de madrugada, quer dizer, fora do horário do trabalho dele, né, só para burlar a greve. E não dão opção, porque no caso de banco privado eles ameaçam de demitir esses trabalhadores. Vamos ver esse vídeo. Primeiro dia de greve, centro de São Paulo. Os trabalhadores são coagidos a não participar da mobilização. Novamente, são obrigados a chegar aos locais de trabalho fora do horário. Mais de 20 táxis desembarcaram bancários na Praça do Patriarca por volta das 3 horas da manhã. O esquema montado pelos bancos prevê ainda lanches para evitar que os trabalhadores tenham necessidade de sair do banco. Essas imagens contradizem a nota divulgada no mesmo dia pela FENABAN, de que os bancos respeitam o direito de greve. Bom, então a gente viu aí bancários, né, entrando de madrugada, porque foram obrigados pelos bancos a entrar de madrugada. Nós recebemos inúmeros e-mails aqui no sindicato de bancários e bancárias denunciando esse esquema de contingenciamento em vários bancos, né? E o doutor Crivella estava falando aqui que o contingenciamento, inclusive, é uma prática antissindical, uma forma que os bancos estão encontrando de burlar a greve. Fora que o bancário não tem opção, né? Eles ameaçam esses trabalhadores. Nós recebemos e-mail em que o gerente, o superior que obrigava a pessoa a fazer o contingenciamento, inclusive ameaçava aí sublinearmente, enganchei aí, dizendo o seguinte: olha, você que sabe, se você quiser manter aí o dinheirinho para dar o leitinho para o seu filho, para a sua filha, você venha para o contingenciamento. Crivella, como é que é essa questão do contingenciamento? Olha, legislação? Veja, convocar o trabalhador para trabalhar em um horário diverso do contrato seria admissível numa condição normal. Hoje, não. Por quê? Porque o sindicato convocou uma greve, decidiu uma greve em assembleia, ou seja, os trabalhadores decidiram realizar a greve. Portanto, nós estamos em pleno exercício da defesa dos interesses dos trabalhadores, desse exercício de autodefesa contra a intransigência dos bancos. Portanto, agora, uma atitude dessa, que é absolutamente inusitada e injustificável para o sistema operacional normal, é uma prática para constranger o direito do trabalhador de parar, de paralisar e de aderir à greve. Portanto, o que eu aconselho é o seguinte: no sindicato tem, através do site, a possibilidade de enviar uma denúncia anônima. Enviem a denúncia anônima, porque nós estamos tomando providência junto ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho também, para que tome providências. Você tem o instrumento de enviar a denúncia anônima para que nós possamos ter essa informação e tomar as medidas jurídicas cabíveis. Tem outra pergunta aqui de um bancário, diz o seguinte: solicito maiores informações de atuação quanto ao mandado judicial de interdito. Qual será o procedimento jurídico e esclarecimento sobre a lei e como devemos interpelar? Olha, boa pergunta, Giovanni. Essa é uma verdadeira anomalia jurídica que os bancos
são os verdadeiros campeões do Brasil de utilizarem durante uma paralisação de trabalhadores. Veja, o interdito proibitório é um instrumento para a garantia da posse ou domínio da propriedade, assim que nós advogados chamamos tecnicamente. Bom, isso como se durante a greve o que estivesse em jogo seriam a posse das agências ou a posse do centro administrativo do prédio. Isso não é verdade. Primeiro, que os trabalhadores estão usando um instrumento de defesa, como eu tenho dito. Segundo, na verdade, o interdito proibitório é um pretexto, e isso, infelizmente, vários juízes têm caído nesse erro, de entender que é uma ameaça à posse, quando não há ameaça à posse, porque os trabalhadores não pretendem se apossar dos bens nem da propriedade do banco, mas apenas criar as chamadas comissões de esclarecimento. Então, na verdade, o que a Justiça do Trabalho tem feito, ao conceder as liminares nesse interdito proibitório, além de ser um instrumento inadequado, absolutamente incorreto para utilizar na greve, é impedir a realização do piquete. Mas ele não impede o exercício do direito de greve. Apesar de ter interdito proibitório, apesar de a sua agência ou o seu banco receber a visita de um oficial de justiça, o seu direito de paralisar continua garantido constitucionalmente. O que eles tentam é evitar que o sindicato compareça perante a coisa. Mas você, trabalhador, tem que ficar atento. O seu direito de paralisar continua assegurado. Não se engane quanto a isso. Às vezes usam a propaganda, inclusive, do interdito para criar essa confusão, como se o interdito pudesse impedir o exercício do direito de greve. Ele não pode. Certo. E nós fizemos uma denúncia aí na Organização Internacional do Trabalho, a CUT, o sindicato, a CONTRAF, temos cobrado providências em relação a isso, porque é um absurdo. Né? Nós, como o Crivelli falou, nós estamos fazendo greve, esse é um direito constitucional legal, um direito de defesa dos nossos interesses, depois de um processo de negociação que chegou no impasse. Né? Então, assim, o trabalhador está exercendo um direito e aí a gente tem medidas judiciais impedindo, né, de estar na frente da agência. Na verdade, esta medida é para coibir esse direito constitucional e usada de maneira, na minha opinião, e também na interpretação aí da lei, usada de maneira incorreta, usada de maneira ilegal, inclusive, né, ilegítima, né, porque nós não queremos tomar conta da agência bancária, não queremos tomar conta da propriedade do banco, a gente quer só exercer esse direito constitucional de lutar por melhores salários, lutar por aumentar o piso da categoria, aumentar a participação nos lucros e resultados, melhorar as condições de trabalho. Tem mais uma pergunta aqui do bancário, que ele fala o seguinte: por que vocês não perguntam aos banqueiros se eles não acham os juros do cheque especial uma verdadeira vergonha e um exagero sem limite? Agora, para pagar os trabalhadores 11%, ele acha um absurdo de alto. Bom, assim, se você perguntar para o banqueiro se o juro que ele cobra da população, do cliente, é alto, é óbvio que ele vai dizer que não. Né? Assim como ele diz que o resultado, os lucros dos bancos, esse ano também não é exagerado e que não é alto e que esse ano é um ano normal, não é um ano anormal para os bancos. Na verdade, esse é um ano que os bancos estão crescendo muito nos seus lucros, 29% é o crescimento do lucro dos 7 maiores bancos. Isso aí é um resultado exageradamente alto. Portanto, eles têm toda a condição de atender aqui as nossas reivindicações. Tem uma outra pergunta aqui também, na verdade depoimentos que a gente tem aqui de bancários e de clientes. E aí eles falam o seguinte: eu sou totalmente a favor, um cliente dizendo, né? Eu sou totalmente a favor da greve, pois esses banqueiros estão de brincadeira, embolsam tanto dinheiro e a gente fica só no cheque especial. Isso é um absurdo. Greve. Obrigada, é o Lucas que mandou esse e-mail aí para a gente. Muito obrigada pelo depoimento, pelo apoio. Isso para a gente é bastante importante. Aí tem um outro aqui que é de uma aposentada. E ela diz o seguinte: eu apoio a greve desde que não me prejudique. Os trabalhadores têm total direito de reivindicar melhorias nos salários. Os bancos cobram altas taxas de juros, né, e tarifas. Se pelo menos fosse para o bolso dos bancários, era até perdoável. Olha aqui o que a aposentada está falando, tá vendo? Mas como não é, eles têm que fazer greve mesmo. Bom, então a gente agradece que a Cleide, né, Cleide Machado, aposentada, muito obrigada pelo apoio, porque realmente é isso, né? Os bancos têm praticado taxas de juros altas, tarifas bancárias altas dos clientes, só com a receita de prestação de serviço
eles cobrem a folha de pagamento em 130%. Quer dizer, uma folha inteira ainda sobra dinheiro e bastante dinheiro, né? Tem aqui um outro depoimento de um outro cliente, de uma outra cliente, que diz assim, olha, como cliente não sou prejudicada, mas como comerciante sim. No meu comércio aqui do centro, trabalho somente com dinheiro. E quando os bancos entram em greve, algumas pessoas menos informadas deixam de comprar de mim, pensando que não tem nem como pegar dinheiro no banco. Na verdade, tá vendo? Ela está dizendo aqui, ó. Na verdade é o seguinte, o caixa eletrônico das agências estão funcionando. Está funcionando. E a gente faz isso, obviamente, que é para minimizar a situação do cliente. Porque os banqueiros não mostraram uma preocupação com os clientes, mas nós temos, obviamente, temos preocupação, tanto é que na nossa pauta de reivindicação, a gente colocou uma reivindicação importante, que é a contratação de mais bancários para atender melhor a população e acabar com as filas. A gente vai continuar conversando um pouco sobre isso no próximo bloco e a gente vai agora para o intervalo. Trabalho, melhores condições de saúde, Então, nós vamos voltando aqui para o nosso último bloco do Momento Bancário em Debate. E a gente está aqui com a presença do Dr. Crivelli. Crivelli, é muito comum o bancário falar para a gente que o gerente, alguém do banco, liga no celular dele ameaçando, falando, olha, se você não entrar para trabalhar, você vai ser demitido. Isso é permitido pela lei ou é proibido por lei? É proibido. A lei proíbe, inclusive, que contrate ou substitua o trabalhador que aderiu à greve e muito menos que pressione o trabalhador a não aderir à greve. É um exercício legítimo a greve. E se você sofrer pressão ou sofrer ameaça, informe o sindicato, mande a sua denúncia para que o sindicato tome providências contra esse gerente que está praticando esse ato ilegal. Então, isso é comum. A gente, inclusive, está no local de trabalho, vai aos locais de trabalho exatamente para garantir que o bancário possa exercer esse direito. Mas é muito importante também que, se todos os bancários aderirem à greve, tem como o banco descartar todas as pessoas, né? Então, assim, é muito importante a gente convencer o nosso colega de trabalho a participar da greve, a participar das atividades do sindicato, né, porque isso fortalece a nossa luta e isso dá mais possibilidade da gente avançar e conquistar, né? Os bancos têm dito, como eu falei, têm dito aí na imprensa, que eles estão dispostos a negociar e que a gente que é intransigente, que não quis negociar, né? Na verdade, nós passamos mais de um mês negociando. Nós mandamos carta para o banco depois da última proposta apresentada, rejeitamos a proposta na mesa e mandamos carta para o banco dizendo, para os bancos, né, para a FENABAN, dizendo que os bancários estão à disposição para negociar e que eles tinham que apresentar uma nova proposta porque aquela não contemplava as nossas reivindicações. Eles não apresentaram a proposta. Essa é a realidade, mas não sequer responderam a nossa carta, né? Sequer responderam a nossa carta. E agora estou dizendo para a imprensa, falando para a imprensa aí um monte de coisa, mas é a guerra de informação que é comum aí nesse momento na greve, e é por isso que a gente tem que esclarecer o máximo à população que os bancários, que são justas as nossas reivindicações, que os bancos têm condição de pagar. Tem inclusive aqui mais um depoimento de um cliente, que é o Fernando, e ele diz o seguinte: não sabia que haveria greve, mas por mim deveria ter começado bem antes. Quando foram divulgados os lucros dos bancos no jornal, vi como esses lucros nas costas de nós clientes e dos funcionários, né? E como eles lucram, na verdade, né? Às custas dos clientes e dos funcionários. Isso é um absurdo. Veja a que ponto eles chegaram de apenas resolver a questão do justo reajuste do trabalhador através da greve.
O cliente está certo, né? O Fernando Fernandes, ele diz isso aqui. Está certo, é verdade, né? Nós temos que fazer greve numa situação em que os bancos estão lucrando bastante, crescendo bastante, a economia crescendo, os trabalhadores tendo reajustes salariais altos e maiores do que no ano anterior, né? Então, assim, isso aqui é uma resposta a essa intransigência dos bancos na negociação. É resposta porque colocar só a inflação é jogar a categoria bancária para uma greve mesmo. Eles já sabiam disso. A gente também tem depoimento aqui de bancários, né? Tem, por exemplo, um bancário que diz assim, ó, não concordo com a proposta da FENABAN e estou disposto a ajudar na mobilização do sindicato. A greve é justa e acho que só devemos voltar quando os banqueiros apresentarem uma proposta boa, porque 4,29% de reajuste é uma vergonha. É um empregado da Caixa, tem 24 anos de idade e 3 anos de banco. Tem um outro depoimento aqui que diz o seguinte, não basta apenas parar e ficar em casa. Isso é importante, hein? Quero participar das assembleias e todas as atividades. Só assim a gente vai conseguir uma proposta da FENABAN que vale a pena. Funcionária do Banco do Brasil. É verdade, olha, os dois depoimentos estão corretos, né? A gente tem que parar as nossas atividades, tem que ajudar a convencer o colega e ajudar o sindicato a ampliar a greve. Porque quanto mais a gente amplia, mais rapidamente a gente aumenta nosso poder de pressão e a gente vai resolver mais rapidamente a campanha. Então, é fundamental a participação de vocês, é fundamental que ajude a convencer o colega. A greve é esse convencimento. Crivellio, os bancos falam muito do piquete, né? Você estava falando do piquete. O piquete é uma comissão que o sindicato ou o bancário que está na greve, que vai ao local de trabalho, conversar com o colega para convencê-lo a participar da greve. Isso é legal ou é ilegal? É perfeitamente legal. Inclusive, a lei prevê expressamente a realização de piquete. O piquete é um instrumento que o sindicato tem que utilizar, que na prática, é um grupo de militantes ou dirigentes que vão à porta do estabelecimento para esclarecer, dizer os motivos da greve, que providências o sindicato está tomando durante a greve, informar sobre as negociações, enfim, de todas as atividades que o sindicato está realizando na greve. Portanto, o piquete é um direito também assegurado pela lei de greve. E faz parte, ele é parte componente do próprio exercício do direito de greve. Portanto, por isso é que as medidas judiciais são absurdas. Inclusive, tem liminar que proíbe a gente de colocar faixa, inclusive proíbe o sindicato de se aproximar do local do trabalho, ficar a 100 metros. Nós tivemos liminar aqui que era 500 metros da porta da agência, da concentração. Isso aí é um absurdo, não é? Absurdo, e por isso que vocês tomaram providências, a CUT e a CONTRAF, de chamar a atenção da Organização Internacional do Trabalho do que alguns juízes, porque não são todos, não é nem a maioria, que estão aceitando essa argumentação, que na prática é um atentado, um verdadeiro atentado contra o direito de greve, contra o exercício, inclusive da liberdade sindical. Mas podem ficar tranquilos, o sindicato está tomando todas as providências, não só com relação a digamos, essa luta maior em relação ao OIT, mas também na defesa do direito de que possam praticar isso com toda tranquilidade, porque apesar, eu repito, de ter algum oficial de justiça que apareça na porta da sua agência, o sindicato tem um número de advogados suficientes que têm comparecido à porta das agências onde vão o oficial de justiça, inclusive para garantir que a adesão livre e espontânea à greve não pode ser impedida por oficial de justiça nenhum, por advogado nenhum do banco que compareça perante a agência. Então, isso o sindicato está tomando várias providências em relação a isso. Nós já tivemos casos absurdos de advogados, policiais, abordarem o bancário e falar assim, olha, vai lá e entra, pode entrar. Quer dizer, isso também é um absurdo, né? Se o bancário está lá fora, está parado, está conversando, aderiu à greve, é um absurdo que não tem cabimento de um policial ou um advogado do banco ir lá abordar o bancário e mandar o cara entrar, correto? Claro, não é inclusive a função nossa dos advogados fazermos esse tipo de coisa. O advogado pode se dirigir, o advogado do banco pode se dirigir ao diretor do banco, que é seu cliente, não, digamos, conversar com o bancário que é cliente, sim, nosso, cliente do sindicato, cliente nosso, que somos advogados do sindicato. Portanto, também é uma atitude incorreta essa. Certo. Bom, a gente está aqui chegando próximo ao encerramento de mais um programa Momento Bancário em Debate. Crivellio, tem mais alguma orientação aí para os bancários? Queria agradecer sua presença aqui, bastante esclarecedora aí as suas falas. Olha, eu queria dizer o seguinte, só reafirmar aquela observação de que o direito de greve é assegurado, que a adesão não pode levar a uma justa causa, é uma decisão já muito antiga do Supremo Tribunal Federal,
que o exercício pacífico à greve não pode ser utilizado para dispensa por justa causa, então podem aderir com tranquilidade e, se tiver problema, podem procurar um diretor, um militante do sindicato. Tem sempre um advogado que pode chegar ao local onde está havendo um problema rapidamente, porque nós temos uma cobertura com 14 advogados para atender as várias regiões da cidade, os vários locais. Podem, inclusive, comparecer um advogado do sindicato para dar orientação e levar tranquilidade, inclusive, a esses locais. Certo. Para encerrar, eu queria ler aqui um depoimento do bancário que diz o seguinte: olha, o que a FENABAN oferece é um absurdo, né? Se a gente levar em conta o lucro que os bancos tiveram, é complicado aceitar um reajuste desses. É isso aí, né? E por isso que os bancários estão na greve, tem que fortalecer. Queria convidá-los, inclusive, a nos ajudar a aumentar e fortalecer a nossa greve, a convencer os colegas, porque a greve é um direito de defesa dos nossos interesses, né? Das nossas reivindicações, porque nós chegamos ao impasse na mesa de negociação, certo? Então, ajuda a fortalecer a greve, convença o colega, participe com a gente. Nós temos 7 regionais, cada regional, tá, para ficar mais próximo aí do bancário, da bancária, cada regional tem materiais para ajudar a ampliar a greve, faixas, cartazes, jornais para o cliente, esclarecendo o cliente por que os bancários estão na greve, né, falando para o cliente dos resultados do lucro, né, de todos os resultados que os bancos tiveram nesse primeiro semestre, esclarecendo mesmo a população. A gente já havia avisado a população com bastante antecedência da nossa greve, publicando editais, né, matérias em jornais de grande circulação, publicando nas rádios, né, os avisos aí para a população. Então, assim, é importante dialogar com o cliente também, porque o apoio do cliente é fundamental. É importante a gente esclarecer por que a gente está na greve, né, todos os passos, e a participação de todos vocês é fundamental. Então, venha e fortaleça a nossa luta, porque a gente tem uma coisa que é fantástica, que é a nossa unidade, que é a nossa garra. Isso, né, isso é o que mais conta nesse momento. E os bancários do Brasil inteiro estão na greve, aumentaram a greve no dia de hoje. A greve ontem, nacionalmente, abrangeu 3.864 locais, e hoje ela chegou a 4.895 locais no Brasil inteiro, né? Então, os bancários estão dando mais uma vez uma demonstração de força. Participe da greve, participe das atividades, acompanhe, né, todas as informações você vai ter pela Folha Bancária, pelo site do sindicato. Se você não é cadastrado para receber informações pelo celular, os torpedos, entra no site, se cadastra, porque é fundamental. A gente vai te deixar informado e você vai nos ajudar bastante participando e fortalecendo a nossa luta. É isso aí, foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Boa noite a todos, a gente vai encerrando aqui o programa e até a próxima semana, né, em mais um Momento Bancário em Debate.